Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Quando você aprende a crer corretamente, a tua vida começa a mudar de uma forma incrível. Então, o grande foco desta série é exatamente esse: aprender a crer corretamente. E quando você crê corretamente, gente, os planos de Deus começam a se manifestar na sua vida. A tua vida começa a entrar no eixo. As tuas circunstâncias começam a fazer sentido, por pior que sejam. Então tudo começa a fazer um sentido para você, tá bom, gente? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um convite para quem quiser, gente, para quem realmente quiser fazer parte como membro do canal. O que é isso, gente? Membro do canal são as pessoas que têm aqui uma estrelinha, né? Tem algumas pessoas que aparecem aqui que tem uma estrelinha. Essas pessoas são membros do canal, né? Então o que acontece? Quando a pessoa é membro do canal, antigamente a gente entregava um e-book para a pessoa, 2 e-books. Só que agora, gente, o negócio está mais quente. Quando você se torna membro do canal, você começa a ter vários outros benefícios aí. Tem vários níveis de membro, tá? E aí eu disponibilizei as jornadas, gente. As jornadas que o pessoal da comunidade Terra Prometida tem acesso. Então, quando você entra no primeiro nível, você já tem acesso à jornada Terra Prometida. São 21 lições para você vencer o deserto e entrar na Terra Prometida. Aí, se você assinar um segundo nível, você tem a jornada Está Consumado. Está Consumado, gente, já é algo bem mais profundo. A jornada Está Consumado, ela tem 40 lições sobre a nova aliança e aprender a orar e jejuar na nova aliança. E aí vai, gente, de acordo com o nível de membro, você tem acesso a os conteúdos aí. Então eu vou colocar agora aqui, ó, no chat, para quem quiser se tornar membro, do lado aqui na descrição da live, onde está inscreva-se, você também pode se tornar membro. Tá lá, seja membro. Ou clica no link que eu vou colocar agora aí para você, tá? Tá aqui, ó. Seja membro. Tá aí, esse link que eu coloquei agora aí. Você pode, eu vou anexar no caso aqui, gente, eu vou anexar. Eu vou fixar. Tá fixado aí em cima. Ó. Seja membro e ganhe benefícios. Então a pessoa que quer ser membro do canal é que ela quer um conteúdo mais profundo. Então seja membro e você vai ter acesso a esses conteúdos. Desconto 42% no meu livro. Tem várias coisas aí de benefícios, tá, gente? Então seja membro. Membro que tem essa estrelinha aí, que nem a Maria Iracema apareceu aí. Ela é membro, tá bom? Além disso, nós disponibilizamos aí também como é que é o nome? Emojis, né? Para quem é membro, para brincar aí na live, criar outros emojis ainda, tá, gente? Se você quiser usar os emojis, para quem é membro, tá disponível aí.
Então, gente, seja membro, tá aí fixado. Outra coisa também que eu queria disponibilizar para vocês, façam parte do nosso grupo, gente, do WhatsApp. Quem não faz parte do grupo do WhatsApp tá perdendo. Lá você fica por dentro de tudo que eu posto nas redes sociais. Além disso, a gente consegue dar, quando eu lanço algum tipo de material, tá aí o grupo do WhatsApp. Quando eu lanço o grupo do WhatsApp, gente, também, você, no grupo do WhatsApp, você tem, eu consigo avisar você a tempo e consigo te dar descontos, outras coisas assim, tá bom? Que mais que eu queria falar para você? Esses dois recados mais importantes. Esses links que eu disponibilizei, gente, está na descrição da live. Você clica aqui e você vai, tá lá, seja membro, playlist, que eu vou entregar aqui depois. Grupo do WhatsApp, nosso novo site, Instagram, meu livro, tá tudo aí na descrição da live, tá bom? Eu acho que vai falar muito ao teu coração hoje. O tema da live hoje é aprendendo com Davi. Quem aqui não ama Davi, gente? Eu amo Davi, amo os salmos de Davi, e eu acho que a gente tem muito a aprender com ele com relação a essa série Confiança. Aprendendo a crer corretamente hoje com Davi. Eu não sei se você lembra, nas lives passadas, agora que a gente fez, a gente começou a falar simplesmente para as pessoas pararem de olhar para si mesmo e se voltarem para Jesus. Quando as pessoas simplesmente fazem isso, gente, simplesmente fazem isso, tiram os olhos de si e começam a contemplar Jesus, começam a contemplar a sua obra consumada, começa a contemplar o que ele fez, começa a contemplar quem ele é, a vida muda. E eu vou ler um depoimento rápido de uma irmãzinha que ela mandou aqui. Olha só que coisa linda, gente. Essa irmã, ela passou a viver na presença de Jesus na sua vida diária. Olha o que ela falou. Parei de olhar para mim e comecei a olhar para ele. Todos os dias me abasteço das águas vivas de Jesus. E dia após dia, eu me torno mais semelhante a ele. Porque segundo ele é, também eu sou neste mundo. É isso, gente. É isso. Quanto mais você olhar para Cristo, quanto mais você olhar para Jesus, mais semelhante a Ele você se torna. E você começa a... Essa água viva que ela se abasteceu, essa irmã, ela começa a fluir de você, gente. Isso é demais. Olha só. Tudo que essa irmã fez foi... O que ela fez aqui, gente? Olha só. Tudo que ela fez, sabe o que essa mulher fez? Foi deixar de olhar para Jesus, deixar de olhar para si e olhar para Cristo. Simplesmente isso. E ela começou a se abastecer na fonte, diariamente, na fonte de água viva. E ela começou a se ver mais semelhante a ele, gente. Não é demais isso? Como ela começou a se ver? Uma pessoa íntegra, estável, com a mente, com o corpo sãos, se vendo como amor, olhando para o espelho e não vendo mais suas derrotas, mas vendo quem verdadeiramente ela é em Cristo. É demais, gente. E eu queria fazer um incentivo para você essa semana, quem está aqui na live e quem vai assistir depois. Eu quero fazer um desafio para você. Eu sei que muitos já fazem isso, mas para quem não faz, gente, olha só, eu quero te incentivar a fazer o que essa irmã fez. Uma semana só eu vou pedir para você. Uma semaninha, você fazer exatamente o que essa irmã fez. Toda vez que você se sentir derrotado, toda vez que você se sentir mal, você vai exercitar, ser consciente de Jesus em sua vida. Você vai fazer um exercício. A despeito do que você esteja sentindo, o que você vai fazer? Você está se sentindo mal? Veja Jesus amando você. Feche os olhos e veja Jesus te consolando, te abraçando.
estando com você naquele momento de aflição, segurando na tua mão e te guiando para longe do medo que você possa estar sentindo. Sinta as mãos de Jesus curando toda dor, eliminando toda dúvida e adversidade da tua vida. Faça memória a Jesus nesse momento de aflição. Lembra na live passada que eu falei, gente? Não seja tardio de coração para crer. Lembra que a gente falou isso? Que Paulo fala, não seja tardio de coração para crer. Seja rápido para crer em Jesus. Seja rápido para crer que Ele está com você. Faça de propósito isso. Antes de desistir, antes de decidir que as coisas nunca mais vão mudar na tua vida, meu irmão, minha irmã, eu queria te sugerir essa tarefa. Exercitar essa presença de Jesus. Uma semaninha. Isso é tudo que eu estou pedindo para você. Tudo que eu estou pedindo para você. E quem se propor... Opa, tem um mosquito aqui voando. Gente, e se você se propor a isso, ao longo dessa semana, você vai estar vivendo o seu dia a dia. E quando vier aqueles pensamentos de fracasso, de culpa, de medo, de ansiedade, de derrota, de angústia, ocupe imediatamente a sua mente com pensamentos positivos com relação ao seu Salvador Jesus Cristo. E a palavra-chave aqui é imediatamente. Você começou a se sentir mal, começou a vir maus pensamentos, maus sentimentos, imediatamente você vai parar e vai fazer memória a Cristo. Vai fazer memória a quem Ele é na sua vida. Isso é ser rápido para crer. Por isso precisa acontecer rápido isso. Veja Jesus nessa situação que você está passando. Tenha essa visão de ver Jesus atuando ali. E imediatamente volta sua mente para os pensamentos sobre o amor de Jesus, sobre a paz que excede o entendimento, sobre a mão amorosa dele sobre você, sobre a sua vida. Faça em memória a cruz, a obra consumada dele, o que representou aquela cruz. Quando ele morreu, ele levou aqueles pecados. Feche os olhos e imagine ele lá, crucificado, e ele levando naquela cruz do Calvário todos os seus medos. Imagine pela fé, imediatamente, você pregando uma tábua, uma tabuleta, com que você está passando ali naquela cruz, porque ele levou aquela cruz, todos os seus medos, ansiedade, preocupação, depressão, tudo foi para lá, gente. Tudo foi levado. E eu quero te propor fazer isso essa semana. Quem está comigo? Quem vai fazer essa semana isso? Uma semana, gente. Qualquer tipo de mau pensamento, qualquer coisa ruim, você vai fazer memória a Cristo. Feche os olhos e veja Jesus atuando na tua situação. Veja Jesus resolvendo as situações. Veja Jesus te consolando, te abraçando, te amando, te enchendo dele, de graça, de paz, de amor. Uma semana de exercício, tá bom? Agora, gente, olha só. Como estar voltado para Jesus? E aqui, durante a live, você vai entender esse exercício aí, você vai agregar várias coisas que eu vou falar aqui na live. Então, gente, eu sempre peço a vocês, sempre esteja com um caderninho. Eu sei que tem vários irmãos aqui que anotam tudo que eu falo. Umas que eu sei aqui, que eu conheço, gente. Posso estar falando de alguém aí que eu não sei. Mas eu sei que a Rosiane anota tudo. Eu sei que a Kelly anota. Eu sei que a Cel Fontes, a Mindocas. Essas pessoas que já estão comigo há algum tempo, elas anotam tudo, gente, que eu estou falando aqui. Depois elas reouvem a live. Entendeu, gente? Então é importante você reouvir as lives. Reouça. Gente, teve pregação que na época do meu deserto eu sem brincadeira, gente, eu ouvi umas 50 vezes. Tá bom? Então, olha só. Como estar voltado para Jesus? Gente, você percebeu que quando você está sentindo dor no teu corpo, é extremamente difícil pensar em outra coisa? Deixa eu te falar uma coisa aqui.
Gente, quem aqui já sentiu dor de dente, gente? Quem aqui já sentiu dor de dente? Só fala eu, que vai saber o que eu tô falando aqui. Aquela dor forte de dente. Gente, vários aqui, acho que quase todo mundo já sentiu dor de dente. Gente, para quem aqui sentiu dor de dente, você sabe, né? Meus amados, teve um dia que eu senti uma dor de dente faz uns 2 anos, logo que eu tava com a Thaís, logo no início do casamento. Gente, eu queria cortar minha cabeça fora. De tanta dor, gente, era insuportável aquela dor. Aquela dor, que parece que é uma agulha enfiando aqui, né, gente? E eu saí igual um doido procurando um dentista na madrugada. E aí, gente, quando você sentiu essa dor de dente aqui, que acho que a maioria aqui já sentiu, você por acaso, nesse momento de dor, você ficou pensando nas crianças famintas do mundo, das necessidades dessas crianças? Claro que não. Você vai ser consumido, você é consumido por uma dor tão grande, gente. Na sua própria boca, é algo terrível. Nada mais importa, você só quer tirar aquela dor de você. A dor é tudo que você sente e tudo que você consegue pensar. Não é assim, gente? Agora olha só, da mesma forma, quando nós estamos passando por um momento difícil, ou lidando com uma grande carga de estresse, de ansiedade, de medo, de condenação, é extremamente desafiador parar de olhar para si mesmo e olhar para Cristo, gente. É muito difícil. Porque nós estamos preocupados com os nossos próprios problemas. Eu falo isso, gente, na época do meu deserto, logo no início. Era pancada de tudo que é lado. Era lidando com uma separação, com um divórcio. Era lidando com as coisas erradas que eu tinha feito no meu passado, me sentindo culpado. Uma filha tentando suicídio, desempregado. Gente, foi um caos na minha vida em 15 dias. Eu não conseguia pensar em outra coisa, por mais que eu estivesse buscando, lendo a palavra. Na verdade, gente, o que eu queria? Eu queria algo para me aliviar aquela dor. Aliviar aquela dor. Então, gente, deixa eu falar uma coisa assim. Gente, é dessa forma que acontece. Nós nos ocupamos com nós mesmos. Nós começamos a olhar só para nós. Agora, como nós fazemos essa mudança de paradigma? Passar de um lado que nós estamos voltados para os nossos próprios problemas, para nós mesmos, e nos voltarmos para Jesus. E para responder essa pergunta, gente, eu quero mostrar esse grande profeta, Davi. Ele se fortalecia no Senhor sempre que estava com medo. Sempre quando ele estava ansioso. E sempre quando ele estava deprimido. Hoje, gente, através desse ensinamento, nós vamos aprender com alguém a quem Deus descreve como um homem segundo o meu coração. Davi. A palavra de Deus, gente, nos revela que sempre que Davi estava em apuros, ele adorava o Senhor com belos salmos, com hinos, com louvores. Em vez dele chafurdar ali na sua própria derrota, ficar tateando no escuro, tentando arrumar uma solução que não existe, Davi, ele voltava os olhos dele para os céus. Ele levantava a sua voz ao Rei dos Reis. Várias situações de Davi nos Salmos nós vemos. Gente, nos seus anos finais, quando Absalão, o filho de Davi, tentou usurpar o trono do pai, Davi ele poderia ter escolhido retaliar, enviando tropas leais contra Absalão e acabar com aquela história. Mas ele não tinha coragem, gente. Ele não teve coragem de lutar contra o seu próprio filho.
Em vez de lutar com Absalão, o filho dele, a quem ele amava imensamente, Davi ele fez o quê? Ele fugiu de Absalão. E com lágrimas nos olhos, coração partido, imagine, ele sofreu uma traição pelo próprio filho. Imagine o quão destruído Davi deve ter ficado, gente. Porque ele foi traído por uma pessoa do seu sangue. Seu filho, a sua carne. Mas olha só, gente, em vez de ter sido dominado por aquele sentimento ruim, pelas circunstâncias dolorosas que ele estava sentindo, que cercavam ele naquela situação, o filho tomando o trono dele, Davi, ele olhou para o Senhor e ele adorou com palavras que estão lá no Salmo 3, verso 3 e 4. Ele chegou para o Senhor e falou: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que me exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo a ti, Senhor. E ele, do seu santo nome, do seu santo monte, me respondes. Gente, olha só. É incrível saber que Deus, gente, ele nos escuta quando clamamos a ele em adoração. Deus nos escuta quando clamamos a ele em adoração. Quando Davi adorou o Senhor, gente, Deus transformou aquelas circunstâncias que estavam acontecendo. Tudo cooperou para o bem de Davi. Deus, ele permitiu que uma pessoa lá do acampamento de Absalão desse maus conselhos para Absalão e, como resultado, o golpe de estado que Absalão estava planejando fracassou. E aqui vem o ensinamento, gente. Adore Jesus no seu vale de tribulações. Eu estou te dizendo que, independentemente de qual seja o problema que você está enfrentando, aprenda a adorar a Jesus no seu vale de tribulações. Louve o nome dele no seu vale. Veja Jesus como seu escudo protetor. Veja Jesus como a glória e aquele que exalta a sua cabeça, como diz o Salmo. Seja envolvido por Jesus e ele virará essa situação a teu favor. Deixe o teu coração encontrar descanso em paz e segurança no amor dele por você. Algumas pessoas pensam que quando adoram a Deus, gente, elas estão dando algo para Deus. E é muito ao contrário. Eu acredito que quando nós adoramos e louvamos a Deus, Ele está nos dando algo, transmitindo a sua vida para nós, transmitindo a sua sabedoria para nós, transmitindo o seu poder para nós. Gente, as nossas mentes estão sendo renovadas quando nós adoramos a Deus. E eu acredito que a nossa juventude e os nossos corpos físicos também estão sendo renovados, porque nós estamos ali adorando a Deus, estamos na presença dEle, adorando, louvando a Ele. Tudo é renovado num tom de adoração. Pense nisso por um momento, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele não precisa que nós o adoremos. Ele não precisa que nós o louvemos. Ele tem um exército de anjos, gente, que fica cantando para Ele, louvando Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. E diferentemente de você e de mim, esses anjos não se cansam e nunca cantam fora do tom. Meu irmão, minha irmã, Deus não é um megalomaníaco, não, que exige adoração e louvor de nós. Não é isso. Ele quer você, Ele deseja você, Ele te ama, quer você o adore ou não. Ele ainda é Deus. Adoração, gente, o que é adoração?
é uma resposta da nossa parte pelo amor dele por nós. Nós não temos que adorar, mas quando nós experimentamos o amor dele, a graça dele em nossa vida, nós desejamos fazer isso. É um desejo que vem de dentro para fora. É uma resposta nascida de uma revelação em nosso coração do quão grande, quão impressionante, quão majestoso e totalmente desejável nosso Senhor e Salvador realmente é. Quando nós adoramos a Deus, quando nós adoramos Jesus e nos entregamos totalmente nesse magnífico amor que Ele tem por nós, algo acontece ali, gente. Nós somos mudados, nós somos transformados para sempre na sua presença viva. Gente, num clima de adoração, medos, preocupações, ansiedades vão embora, porque Jesus é exaltado em nossa adoração. Eu tenho um grande exemplo aqui de uma verdadeira adoradora que é minha esposa, gente, Thaís. A Thaís, quando ela passa por alguma aflição, algo que a preocupa, algo que vem contra ela, gente, ela não fala com o Vinícius primeiro. Gente, ela não faz isso. O que ela faz? Ela vai para o quarto, ela pega o violão, em meio às lágrimas das aflições dela, ela começa a louvar a Deus. Ela começa a adorar a Deus. Ela começa a bendizer a Deus. E depois que ela vai a Deus, ela até me conta algumas coisas. Tem coisas que ela nem me conta. Isso é um coração adorador, gente. Exatamente como você deve fazer também, Elizabeth, adorar em meio à dor da morte. Quando nós temos essa revelação, gente, de quem nós somos em Cristo, e que nós somos pó somente aqui, e que nós somos espírito e um só espírito com Ele, que existe uma vida eterna para onde nós estaremos num lugar sem dor, faça memória a isso e comece a adorá-lo em meio à sua dor de morte. E eu tenho certeza que quando você começar a adorá-lo, esse medo vai passar. Gente, a adoração, ela tem um poder inestimável. Inestimável. Então, escute louvores, gente, que simplesmente se derramem sobre você como rios de águas vivas. Deixe a sua presença, a presença de Jesus, expulsar todo o medo e toda a ansiedade de você. Deixe o amor dele remover as preocupações da sua vida que estão pesando aí sobre você. Deixe Jesus ser magnificado, glorificado. E veja as coisas serem transformadas em meio à tua adoração. Gente, uma coisa aqui que eu quero falar sobre adoração. Muitas pessoas falam assim, Vinícius, como é que eu vou adorar, Vinícius? Qual louvor que eu devo adorar? E eu tenho um presente para você que está aí na descrição da live. Uma playlist secreta do YouTube, minha, do Vinícius, que eu disponibilizo para o pessoal da Terra Prometida, da comunidade. E eu vou disponibilizar para todos vocês agora. Tá aí, ó. Vou botar agora aí, ó. Playlist. Essa playlist aí, gente, tem diversos... Na verdade, é a minha playlist, é os louvores que eu mais amo. Então aí, ó, gente, nessa playlist. Se você não conseguir copiar esse link aí, depois, no final da live, na descrição da live tá lá. Tá escrito lá, ó. Coloquei aqui, ó. Playlist secreta no YouTube Music. Então, depois baixa essa playlist aí, gente. Comece a adorar e louvar a Deus, a Jesus. Comece a adorá-lo, comece a louvá-lo em meio às suas tribulações. Tá tudo dando errado, se você tá dando glória a Deus, você tá adorando.
Adorando, 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 gente. Mesmo em meio às lágrimas, adore. Mesmo em meio à sua dor, adore. As suas preocupações, adore. Em meio às suas aflições, adore. Escute esses louvores aí. Deixa a presença dele expulsar todo o medo, ansiedade, remover preocupação, medo, ansiedade, raiva, ira, seja o que for, gente. E eu quero que você aprenda com o doce salmista, Davi. Gente, Davi é o seguinte, muito antes, olha só, pega essa chave aqui. Muito antes do inimigo, nós temos um inimigo aqui, todos sabem, né, gente? Que é um derrotado. Mas nós sabemos que o campo da batalha é a mente, como eu tenho falado várias e várias lives aqui. Antes dele conseguir, gente, roubar a tua vitória, ele vai roubar a sua canção. Antes dele roubar a sua alegria, ele vai roubar o seu louvor. Antes que você perceba, ele começa a se tornar crítico. Ele começa a colocar sugestões e você se torna pessimista, mal-humorado, deprimido. Não permita que ele faça isso. Isso é uma das estratégias dele no campo de batalha da mente. Ele vai tentar roubar a sua canção. Ele vai tentar roubar a sua adoração, o seu louvor, para que você não tenha vontade de louvar. Porque como eu falei lá, gente, quando você está com dor de dente, que é uma dor terrível, você só pensa na dor de dente, né? Quando você está vivendo algo muito terrível, você só pensa naquilo. Mesmo que você não queira, entre num clima de adoração. Coloque as músicas e comece a louvar. Fale para Deus, seja sincero para Ele. Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Senhor, eu estou passando por uma situação tão terrível na minha vida. Eu não tenho vontade de te adorar, Senhor, mas eu vou te adorar. Eu vou te louvar, Senhor. E com o passar do tempo dessa adoração e louvor, você vai ver o que vai acontecer com você. Não permita que Satanás roube a sua canção e nem o seu louvor. Aí você fala assim, mas Vinícius, eu não sei cantar. Gente, não há ninguém melhor para aprendermos do que Davi. Esse doce salmista, gente, de Israel. Inclusive houve um rei, depois de Davi, chamado Ezequias. Se você não conhece a história dele, ele fez exatamente isso, gente. Olha o que a Bíblia descreve lá em 2 Reis 18, 5-7. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Assim foi o Senhor com ele. Para onde ele quer que saía, lograva bom êxito. Ezequias fez isso, gente. Olha só, o rei Ezequias, ele levou o que? Avivamento ao povo de Israel e restaurou o louvor e adoração à casa de Deus. Ele devolveu a soberania do seu país após o seu pai, que era o rei Acás. Não sei se você conhece a história dele. Acás, ele mergulhou no reino da adoração pagã. Colocou a nação sobre maldição. E o filho dele, Ezequias, reverteu isso. Lá em 2 Crônica, gente, 29, versos 25, 26 e 30, diz assim, ó. Consta que Ezequias assim, ó, estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo mandado de Davi. Os levitas em pé com os instrumentos de Davi. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvasse o Senhor com as palavras de Davi, as palavras dos Salmos. Gente, você não fica feliz por Deus ter nos dado os Salmos aqui, o livro de Salmos da Bíblia? O rei Ezequias, os levitas, eles adoravam a Deus com os Salmos de Davi. E nós podemos adorar o Senhor com as palavras de Davi. Davi escreveu grande parte aqui desses Salmos. E Deus é revelado de uma maneira especial quando nós cantamos da nossa forma os Salmos, com as palavras de Davi.
Ele deu a Davi um dom especial para escrever canções, gente, que revelam o amor de Deus e o coração dele. Só que há algo muito importante que você tem que saber dos Salmos, gente. Como qualquer escritura, leia a palavra de Deus à luz da nova aliança. Existem salmos que você tem que entender, porque tem salmos que Davi fala: mata meus inimigos, destrói não sei o quê, que caia o fogo do céu, que o leão coma não sei quem, arrebente com todo mundo. Você tem que ter esse discernimento da nova aliança. Mas eu vou te dar um exemplo aqui ao vivo para você. Se você quiser aí, gente, como é que... Vinícius, eu não sei cantar, como é que eu vou adorar a Deus? Abre aí o Salmo 139, gente. Temos também o Salmo 23, cada salmo lindo. Salmo 139. Eu amo esse salmo, gente. Salmo 139, ele é lindo. Como é que você vai adorar a Deus? Você vai pegar a tua Bíblia e abrir em Salmos. Bota uma musiquinha dessa de fundo. Gente, estou colocando fundo musical para oração, vários lá no canal. Estou colocando no grupo da Nova Aliança lá, gente. Hoje eu coloquei um novo fundo musical que eu faço os devocionais. Então são fundos musicais que você coloca enquanto você está lendo, adorando, louvando. Se você não tem louvor a cantar, que eu já mandei um monte para você aí também, você vai adorá-lo através dos salmos. Como eu faço isso, Vinícius? Você vai chegar aqui e falar assim: Senhor amado, o Senhor examina o meu coração, o Senhor conhece tudo a meu respeito. O Senhor sabe quando eu me sento, Senhor, quando eu me levanto. Mesmo de longe, o Senhor conhece meus pensamentos. Tu me vês quando eu viajo, quando eu descanso. O Senhor sabe tudo que eu faço, Senhor. Antes mesmo de eu falar, papai, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, Senhor. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença, Senhor. Se eu subo aos céus, lá estás, e desço ao mundo dos mortos, o Senhor também está lá. Viu, irmã Elizabeth? Se eu desço ao mundo dos mortos, o Senhor está lá também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará. E aí, gente, você traz a tua situação para a palavra. Senhor, mesmo que eu esteja passando por essa situação terrível na minha vida, essa depressão, essa tristeza, essa situação de relacionamento que eu estou passando, Senhor, o Senhor vai me sustentar nisso, porque o Senhor me conhece, o Senhor examina meu coração, o Senhor sabe tudo a meu respeito. Senhor, nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de Ti, porque o Senhor está comigo o tempo todo, papai. A noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior, Senhor, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, Senhor. E aí, gente, você complementa, você vai lendo, orando os salmos. Isso aqui é adoração, gente. Você vai lendo, orando os salmos, você está adorando a Deus através dos salmos. E aí, você está passando por uma situação terrível. Aí você vai lá para o Salmo 23. Você vai lá para o Salmo 23, tem tantos salmos incríveis. Você vai lá para o Salmo 23 e fala assim: Senhor amado, o Senhor é meu pastor. Você está passando por uma situação onde está faltando algo na sua vida? Senhor, nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, sou tua ovelha, Senhor. O Senhor me faz repousar em verdes pastos, me leva junto a riachos tranquilos. Senhor, estou passando por um momento muito difícil, então renova as minhas forças. Me guia pelos caminhos da justiça.
E aí entra a nova aliança. E eu sou justificado em Cristo Jesus. O Senhor deu Jesus, seu Filho único, para morrer por mim naquela cruz. E hoje eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando eu andar pelo escuro vale da morte, Senhor, eu não vou ter medo. Porque o Senhor está ao meu lado e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas para mim, Senhor, na presença dos meus inimigos, um banquete. Todas essas situações, Senhor, que eu estou passando, pessoas estão me humilhando, prepara-nos um banquete com essas pessoas, um dia, para que nesse banquete eu possa falar do teu amor para essas pessoas. Eu as perdoo, Senhor. Olha só, gente, como eu estou, tá tocando o coração que eu estou falando aqui, gente. Eu perdoo essas pessoas que estão me humilhando, mas, Senhor, eu creio que um dia o Senhor vai preparar um banquete que eu vou falar do teu amor para essas pessoas, do quanto o Senhor mudou minha vida através do teu amor e graça. Unges a minha cabeça com óleos, Jesus. Meu cálice transborda e que transborde para as vidas das pessoas, Senhor, o meu cálice. A água viva que eu bebo todos os dias de ti, Senhor. A tua bondade, o teu amor vão me seguir para sempre, todos os dias da minha vida. Pegou a chave, gente? Algo autêntico, uma adoração autêntica, uma adoração autêntica. Você pode, gente, não tem desculpa para que você não louve e adore a Deus. Se você não sabe cantar, leia os salmos como eu falei aqui para você. Ore os salmos. Se você precisa de canção, botei uma playlist, acho que tem uns 400 louvores. Mas, gente, nessa semana que eu propus a vocês aí, que várias pessoas vão fazer, veio algum tipo de aflição, comece a louvar, adorar a Deus. Louve e adore Ele no meio da tua tribulação. Faça a memória à cruz. Ore os salmos. Você vai ver a mudança que vai ter no teu coração, gente. Davi é um grande exemplo para nós. Nós não somos capazes, gente, de melhorar exatamente as palavras que Jesus, que ele, no caso que Davi escreveu. Mas o Espírito Santo, ele ora por nós, gente. Nós vamos ler os salmos e deixa fluir no Espírito. Muitas coisas que eu falei aqui, gente, foi fluir, no fluir do Espírito Santo. Para exaltar o nome dele, permitir que ele se torne essa nossa rocha, a nossa fortaleza, quando nós nos sentirmos sitiados pelos problemas da vida que nós passamos. Então, gente, vamos enaltecer o Senhor e vamos observar o que ele vai fazer. Só observe, louve, adore e observe. Louve, adore e observe. Permita que ele seja o seu pastor. Deixe ele te fazer repousar em pastos verdejantes e te leve junto às águas de descanso. E uma coisa que eu amo, gente, muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas pensam temor de Deus, né? Temos que ter temor, que Deus é justiça, temos que ter temor de Deus. Gente, olha que coisa linda como Jesus definiu a palavra temor. Olha só, algo acontece quando você canta usando as palavras de Davi, gente. Seus medos começam a ir embora. Você não consegue intimidar o medo parecendo confiante, não, gente. Ou agressivo. Talvez, até mesmo ao estar me ouvindo agora, nessa live, a sua mente esteja tomada aí pelo medo do futuro, medo da falta, ou a perda da sua juventude, seja lá o que você está passando. Talvez você esteja com medo de alguma doença, ou de perder algum ente querido por alguma doença. Talvez você esteja sendo aí atormentado diariamente pelo medo da rejeição. Meu irmão, minha irmã, o único temor que Deus quer que você tenha é um salutar temor do Senhor, vamos dizer assim. E o próprio Jesus define temor como adoração. Eu vou provar na Bíblia para você. Olha só. Ao tentar Jesus lá no deserto, o diabo disse assim para ele: tudo isso
todos os reinos do mundo e sua glória te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus fez aqui, gente? Ele respondeu o diabo citando a palavra, e ele citou uma passagem de Deuteronômio. Ele falou assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Agora, se você for lá em Deuteronômio 6,13, diz assim: Senhor teu Deus temerás. Então aqui, gente, Jesus definiu temor de Deus como adoração. Olha que coisa incrível. Em outras palavras, gente, o único temor que você deve ter em sua vida é adoração a Deus. Então adore a Deus todos os dias da sua vida. Todos os seus medos vão desaparecer à luz da glória dele e da graça dele. Salmo 23, que eu li um pedaço aqui, gente, foi escrito por Davi, é um dos salmos mais conhecidos da palavra, da Bíblia. Você pode estar familiarizado, muitos aqui sabem decorar o Salmo 23. Gente, essas palavras que Deus preservou aqui na palavra de Deus é para que a gente aprenda o amor dele e a bondade dele para conosco. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse Salmo 23, gente, ele é incrível, é maravilhoso para você memorizar e meditar toda vez que enfrentar um desafio. E agora veio no meu coração aqui, a filha da Elizabeth, a filhinha dela, que é a coisa mais fofa do mundo, ela decorou o Salmo 23 todinho. Memorize o Salmo 23 todo. Quando você estiver passando por alguma situação difícil na tua vida, repita o Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E comece a declarar aquele Salmo. Coloque foco enquanto o Senhor é bom, por querer ser o nosso pastor. E como ele tem realmente provido todas as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você saiba que o poder de curar você, exatamente onde você está, se encontra aqui, gente. Na palavra de Deus. Há poder de cura nos salmos. Não são apenas canções escritas, não, para preencher páginas da Bíblia, não, gente. Algo acontece com o seu corpo físico, com as suas circunstâncias externas. Quando você memoriza as palavras de Davi, medita nelas e adora a Deus, utilizando cada palavra aqui como eu fiz. Gente, outra coisa, outro salmo que eu amo, 34. Escolha bendizer ao Senhor. Esse salmo é lindo, gente, escrito por Davi. Olha só, gente, isso aqui é incrível. Aonde que Davi escreveu o Salmo 34? Ele estava na caverna de Adulão. Eu acho realmente interessante Davi ter escrito um dos salmos mais poderosos durante um dos períodos mais difíceis da vida dele, gente. Em algumas traduções da Bíblia, a introdução do salmo, ele descreve assim: um salmo de Davi quando fingiu loucura diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Olha essa história, que louco. Gente, isso aqui é demais. Nós não precisamos, gente, de um esforço grande de imaginação para perceber que esse foi um dos pontos mais baixos da vida de Davi aqui. Davi, ele estava fugindo do rei Saul. E ele buscou o quê? Refúgio com o rei de Gate, que aqui era, no caso, Abimeleque. Gente, você lembra de Gate? Lembra do Golias, o gigante? Lá na palavra diz Golias de Gate. Gente, o Golias, aquele gigante que aterrorizava os filhos de Israel, ele era de Gate. E agora Davi, ele estava em tal confusão na vida dele, que ele buscava asilo ao rei de Golias, que ele tinha matado. Olha que doideira. E quando Davi estava em Gate, os servos do rei de Gate reconheceram Davi e disseram assim: esse aqui não é Davi, o rei da sua terra? Gente, provavelmente eles reconheceram como aquele que matou
o seu campeão Golias com uma pedra, com uma funda na mão, cortou a cabeça. Ele era um adolescente na época. E era uma grande derrota que os filisteus levavam até aquele momento. Sempre levaram aquilo em mente. Não seria apagado das suas mentes aquilo. Então eles lembraram ao rei Abimeleque, falaram assim: não é a este aí, esse que está aqui, que se cantava: Saul feriu a seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? E quando Davi ouviu aquelas palavras, o temor tomou conta do coração dele. E ele ficou com muito medo do que o rei de Gate poderia fazer a ele, podia matar ele ali. E a Bíblia nos diz o quê? Lá em 1 Samuel 21:13. Que ele se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Gente, olha que doideira. Você consegue imaginar aqui o estado mental em que Davi se encontrava? O campeão de Israel, que derrubou o gigante, estava rastejando no chão e babando a barba dele toda, se fingindo de doido. E o rei Abimeleque, o que ele fez? Ele ficou enfurecido com os servos dele por terem trazido um louco à sua presença. E o rei de Gate expulsou Davi. E aí no versículo seguinte, gente, a Bíblia registra para nós que Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Agora, gente, que você compreendeu o contexto aqui da história, você pode valorizar as palavras que foram escritas nas profundezas daquela caverna, gente. Após esse episódio terrível, degradante de Davi. Sabe o que Davi poderia ter feito, gente? Se escondido naquela caverna, começado a chorar, se lamentar, se entregado à autopiedade, à autocondenação. Mas em vez disso, Davi, ele falou assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 1-4. Gente, no momento mais tenebroso, Davi escolheu não ser derrotado por suas circunstâncias. Em vez disso, ele escolheu bendizer o Senhor e deixar que os louvores do Senhor estivessem continuamente na sua boca. E eu te pergunto, Davi estava com medo? Claro que estava. Estava morrendo de medo. É por isso que ele estava escondido numa caverna. Mas apesar daquele medo que ele sentia, de que o rei Saul o capturasse, ou que o rei de Gate o matasse para vingar Golias, ele buscou o Senhor em adoração. E Deus, em sua fidelidade, livrou ele de todos os medos. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você veja que Davi entrou na caverna ali desesperado. Mas algo aconteceu quando ele adorou o Senhor. E aquilo não apenas transformou Davi, não, como também transformou todos os homens que estavam reunidos com ele. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 22:2, que quando Davi estava na caverna, diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Gente, todos os homens que se encontravam em dificuldade, em dívida, descontentamento, se reuniram com Davi. E no salvo, Davi incentivou todos aqueles 400 homens a cantarem em voz alta naquela caverna e engrandecerem ao Senhor com ele. E quando eles fizeram isso,
Lá no Salmo 34:3 diz: os seus rostos se tornaram iluminados. E no verso 5 do Salmo 34 diz assim: e eles não se envergonhavam. O que aconteceu aqui, gente? Eles foram transformados de glória em glória. Se tornaram conhecidos como valentes de Davi, aqueles homens. E você, gente, eu convido você depois a ler acerca das proezas de Davi em 2 Samuel 23. Depois leia 2 Samuel 23, a partir do verso 8. Aqueles homens se tornaram guerreiros destemidos, matadores de gigantes por seu próprio mérito. E os homens fiéis que serviram a Davi foram levantados nesse dia de aflição dele, que serviram ele por todos os dias da vida dele. E meu irmão, minha irmã, da mesma maneira hoje, quando você escolher adorar o Senhor em meio às suas provações, em meio às suas tribulações, em meio às suas circunstâncias terríveis, você será inevitavelmente transformado. Você pode até começar com dificuldade a adorar. Você vai começar a adorar com dificuldade, com dívida, com descontentamento. Mas a sua história não termina aí. Quando você mantém os olhos no Rei dos Reis, Ele vai te exaltar e vai fazer com que você se torne poderoso em meio à sua aflição. Você vai do medo à fé. Vamos analisar aqui ainda. Está terminando a live. Vamos analisar aqui, gente, de perto o que aconteceu a Davi. No Salmo 34 ele escreveu assim, ó: clamou este aflito. É ele, no caso. Ele se referiu a ele mesmo. Clamou este aflito e prosseguiu. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Davi estava se escondendo dos inimigos, mas quando ele começou a adorar ao Senhor, nós vemos uma transformação do seu estado de espírito. Ele começou apavorado, mas nós vemos como ficava afastando seus pensamentos de si mesmo, dos seus próprios medos. E nós vemos como ele continuou praticando o poder de crer corretamente. Nós estamos aprendendo a Davi como crer corretamente. Ele declarou em seu salmo como o Senhor tinha escutado ele e tinha livrado ele. E no fim, gente, ele parou de ver a si mesmo como um solitário, como um abandonado, como um sitiado. E em vez disso, com ousadia, ele falou no verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lembra que Jesus falou o que é temem? Adoram. Vamos mudar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o adoram e os livra. Em outras palavras, quando adorava o Senhor, Davi não sentia mais medo dos seus inimigos. O anjo do Senhor se tornou mais real para ele do que o rei Saul ou o rei de Gate. Demais isso, né, gente? Agora ele podia gloriar-se no Senhor e proclamar isso com confiança. O anjo do Senhor acampa-se ao redor e envolve os que o adoram. Gente, quem assistiu aqui a minha série, Embaixo do Seu Nariz, quando você adora e louva o Senhor, quando você proclama a palavra dele, abra a tua boca e fala a palavra dele, os anjos começam a trabalhar a seu favor. Os anjos se mobilizam para cumprir aqui na terra o seu propósito de vida. Agora, se você começar a murmurar, reclamar e falar das tuas circunstâncias, os anjos não vão se movimentar. Gente, é incrível. E Davi, gente, que tinha acabado de escapar, fingindo loucura, se fingindo de louco ali, rebaixando-se diante do povo de Gate ali, naquele momento, agora ele podia gloriar-se no Senhor e proclamar isso com confiança.
O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor e envolve os que o adoram. E eu te pergunto, você crê nisso hoje, meu amado? Não importa se você está com medo, se você está em dificuldade, se você está em dívida, se você está em descontentamento, não importa. Creia corretamente. Creia que quando você buscar o Senhor em adoração, como fizeram Davi e seus homens, o Senhor realmente vai te ouvir e Ele vai te livrar de todos os seus problemas. A adoração é uma das maneiras, gente, mais fáceis e mais poderosas de estar livre da ocupação consigo mesmo, porque a adoração está focada nele, não em você. Deixa de olhar para os sintomas aí que você está passando dolorosos, ou pelas circunstâncias terríveis que estão incomodando você, meu irmão, minha irmã. Tire os olhos de você mesmo. Deixe de olhar para os sintomas, as circunstâncias, e adore a Jesus. Esteja voltado para Ele, tudo vai cooperar para o seu bem. A adoração, gente, é uma das maneiras mais rápidas de você colocar o foco em Jesus e superar os seus sentimentos de derrota. E eu acredito que quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos totalmente livres de qualquer problema ou área de derrota com a qual nós estamos lutando. Gente, quando você adora, seu corpo é curado. Seus medos vão embora, vão desaparecer. Os vícios cessarão no nome de Jesus, no poderoso nome dele. Então engrandeça o Senhor, gente. Adore a Jesus com as palavras de Davi e experimente a sua bondade e libertação. Que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração. E antes de terminar, gente, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, eu lancei aqui um desafio no começo da live para você durante 7 dias, uma semana, quando você está passando por qualquer situação ruim na sua vida, qualquer preocupação, ansiedade, medo, seja o que for, imediatamente quando vier contra você pensamentos ou sentimentos, você vai começar naquele mesmo momento a adorar e a louvar a Deus. Você vai adorar e louvar a Deus, fazer memória à cruz. Eu falei várias formas de você adorar. Você pode fazer memória à cruz, você pode louvar a Jesus através dos salmos, você pode usar a playlist que eu tenho aí, que eu coloquei disponível para vocês, está na descrição da live. Tem mais de 100 louvores aí, com certeza, para que você coloque nesses momentos e você louve e adore a Jesus nesses momentos de aflição. 7 dias. E aí, gente, eu coloquei aí para vocês um e-mail. Depois de 7 dias você fazendo isso, você vai mandar um e-mail para mim. Eu coloquei aqui, ó, e vou colocar de novo. Você vai mandar um e-mail para mim, o mundo precisa mais de Deus, @gmail.com. E aí você vai falar para mim o que aconteceu nessa semana. E eu vou ler aqui na live o seu relato, se você autorizar. Tá bom? Outra coisa, gente, vamos terminar orando agora, né? Eu ensinei vocês a orarem usando a palavra. Teve uma irmã que falou do Salmo 103 aí, não foi? Eu não lembro direito qual é esse salmo. Tá aí, ó. Tá bom? Manda esse e-mail para mim depois de uma semana. Também, gente, eu coloquei aí fixado aí no chat aí em cima para ser membro do canal. Quando você é membro agora, você tem vários benefícios lá. Você tem acesso a algumas jornadas. Jornada Terra Prometida, Está Consumado, Mente de Cristo. Várias jornadas. Dependendo do nível que você colocar ali. Tem até chamada de vídeo comigo, gente. Você se torna membro. Você escolhe aonde você quer entrar. Para se tornar membro, basta você clicar aí nesse link. Ou clicar no botão aí do lado de inscrever-se no canal. Seja membro. Tá? Eu vou colocar o link aqui de novo e tá fixado aí, tá bom? E também tô te convidando para você participar do nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp, gente, tá muito legal. Daqui a pouco vai rolar muita coisa nova lá. Então eu vou te convidar também, vou colocar aqui o grupo do WhatsApp. Pronto. Show de bola. Vamos orar?
Gente, muito bom, muito bom, muito bom. E eu queria fazer uma oração aqui diferente. Da mesma forma que eu fiz aquela hora. Eu vou pegar um salmo e nós vamos orar para terminar essa live aqui. Vamos pegar aqui o salmo... A irmã falou, acho que salmo 103, é isso? Salmo 103. É isso? Vamos lá, vamos ler o Salmo 103, que a irmã falou que... Acho que teve uma irmã que falou que gosta, que sabe, até decora o Salmo, né? Então vamos orar para terminar essa live. Senhor amado, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo que Tu és na nossa vida, Senhor. Muitos irmãos e irmãs aqui encontram-se em situações difíceis, tribulações, tristezas. Mas, Senhor, na Tua palavra diz, e hoje nós trouxemos isso, que quando nós adoramos a Ti, Senhor, os Teus anjos acampam ao nosso redor. Então nós queremos ter esse coração adorador, Senhor, que Te louva e que Te adora. A Tua palavra diz, Senhor, todo o meu ser louve a Ti, Senhor. Eu louvarei Seu santo nome de todo o meu coração. E de todo o nosso ser, Senhor, nós vamos Te louvar. Nós jamais nos esquecemos, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor nos deu. E da principal bênção, Senhor, e maior prova de amor que o Senhor nos deu, que foi ter nos dado Cristo Jesus para morrer naquela cruz, o Seu único Filho amado, que morreu por nós e levou sobre si todos os nossos pecados. E hoje foi selada uma nova aliança, Senhor, onde nós entramos nela pela fé. Senhor, através da cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados e curou todas as nossas doenças. Gente, olha que interessante aqui, desculpa interromper a oração, só para você entender. Aqui no Salmo está escrito assim: Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Vamos levar lá para a nova aliança? Jesus já perdoou os nossos pecados e já curou as nossas doenças. É isso que eu quero que vocês tenham entendimento. Quando você lê o Salmo, você vê que eu não orei como está aqui. Ele perdoa. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque através de Jesus todos os meus pecados foram perdoados. E todas as minhas enfermidades foram curadas na cruz. Tá entendendo, gente? Senhor, o Senhor me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. O Senhor enche a minha vida de coisas boas. A minha juventude é renovada como águia, através da adoração, através quando eu estou na Tua presença, Senhor. Senhor, o Senhor me fez justiça em Cristo Jesus. E o Senhor defende a causa dos oprimidos. Papai, o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor derramou toda a sua ira em Cristo Jesus. E hoje o Senhor não está mais irado. Está vendo aqui, gente? Está pegando a chave? Ele fala aqui no Salmo: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Toda a ira, o Senhor Deus, o Papai, não está irado conosco, porque Ele derramou a ira dele sobre Jesus na cruz. Por isso que é muito importante se ler a palavra com óculos da nova aliança, gente. O Senhor, olha só, o Senhor não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado. Na verdade, Senhor, aqui, ó, nem permanecerá irado. O Senhor não está irado conosco. O Senhor não nos castiga por nossos pecados, porque nossos pecados foram perdoados na cruz. Pois o seu amor por aqueles que o temem, no caso que o adoram, é imenso como a distância entre os céus e a terra. Senhor, de nós o Senhor afastou os nossos pecados através de Cristo. Tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos. Obrigado, Senhor. Bondoso e compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos.
Lembra que não passamos de pó. Nossos dias da terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos como nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem, por aqueles que o adoram, dura de eternidade a eternidade. Vou parar por aqui. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que essa verdade seja revelada nos corações dos meus irmãos e irmãs como uma espada de dois gumes, Senhor. Que essa palavra tenha sido poderosa na vida de muitos aqui. E através dessa explicação somente do que nós trouxemos hoje, eu creio em nome de Jesus. E eu já vejo anjos acampados ao redor dos meus irmãos e irmãs. Anjos acampados ao redor dos lares deles, da família deles, protegendo eles, protegendo a vida deles e trabalhando ao favor deles, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que Tu és, pelo Teu amor e graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bom, gente. Ô, glória. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Foi lindo, foi demais. Muito grato a Deus por estar aqui com vocês. Amo cada um de vocês em Cristo. Amo vocês. Gente, sejam membros do canal, entrem no grupo do WhatsApp, conheçam o nosso novo site, desfrutem de tudo que nós temos aí para oferecer para vocês. Tá bom? Beijo no coração. Até a próxima, gente. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.